Na Rússia, foi criado pela primeira vez um material inovador com propriedades excepcionais, cuja produção estava disponível apenas para japoneses e americanos até agora. Que material é esse e quais são as perspectivas de sua aplicação nas indústrias de defesa e civil? Vamos contar como o cone do foguete Oreshnik suporta temperaturas colossais, além de outras tecnologias e um novo herói, depois de um breve resumo de notícias positivas. O foguete lançador Soyuz Dvatodin-A, com a nave de carga Progress MS-30, foi lançado com sucesso do cosmódromo de Baikonur. O Grupo Complexos de Alta Precisão entregou ao Ministério de Situações de Emergência da Rússia o primeiro lote deste ano de veículos todo-terreno TM-140 de alta mobilidade. Um lote de motores em série PD-14 foi entregue para instalação nas aeronaves MC-21, que substituem as importadas. O motor modernizado para a embarcação de hidroavião Meteor 1-200R passou por testes em bancada. A fábrica de tratores de Petersburgo iniciou a produção experimental e industrial de motores com controle eletrônico. Novo terminal aeroportuário inaugurado em Novokuznetsk. O grupo Stan iniciou a produção em série de máquinas comando numérico computadorizado de 5 eixos para a indústria aeronáutica. Em Saransk, foi lançada a produção em série de componentes para máquinas agrícolas. Em Novosibirsk, a produção de componentes para drones. Em Krasnogorsk, foi inaugurada a primeira produção na Rússia de culturas iniciadoras criogranuladas. Cientistas da Rosatom, no centro de pesquisa, conseguiram obter uma fibra de carbono com resistência de 7 gigapascais. Antes de tudo, apenas 3 empresas no mundo possuíam tecnologias semelhantes: as japonesas Toray e Mitsubishi Chemical, além de uma americana. E agora nós também. Esse é sem dúvida um feito cuja base está no trabalho de gerações inteiras de químicos soviéticos e russos. Vamos lembrar que a fibra de carbono é um material compósito de alta tecnologia, composto por fios finos de carbono unidos por uma matriz polimérica. Os fios possuem uma estrutura cristalina orientada ao longo do eixo da fibra, o que confere ao material propriedades únicas. Assim, com a mesma resistência do aço, a fibra de carbono é de 5 a 8 vezes mais leve. Além disso, ela não enferruja, não se oxida na água, é resistente a ambientes agressivos, suporta múltiplos ciclos de carga sem formação de rachaduras, praticamente não se expande e não causa interferências na faixa de radiofrequência. O interesse por materiais de carbono em nosso país surgiu na década de 1960, durante a corrida espacial. E claro, como resultado da Guerra Fria. Afinal, precisávamos reduzir o peso das ogivas dos mísseis balísticos, e os compósitos, por essas razões mencionadas acima, eram ideais para isso. 15 de novembro de 1988, o foguete lançador Energia colocou em órbita terrestre a nave espacial Buran, que após dar 2 voltas ao redor da Terra, pousou no aeródromo Yubileyny do cosmódromo de Baikonur. Naquele momento, poucos sabiam que na construção do Buran foram usados pela primeira vez materiais compósitos únicos, ladrilhos especiais de fibra de quartzo ultrafina e outros elementos que o protegeram do aquecimento durante a entrada na atmosfera. Na prática, foi comprovado que os novos materiais são capazes de suportar temperaturas acima de 1.500 graus Celsius, e isso foi uma grande conquista. O caça multifuncional soviético de 4ª geração Mikoyan Gurevich 29 continha cerca de 7% de materiais compósitos em sua estrutura. Bastante significativo para os anos 80. Apesar dos inegáveis sucessos da ciência soviética, tivemos que comprar matéria-prima para a fibra de carbono do Japão. O fato é que nossa própria indústria química estava concentrada em polímeros de uso geral e não em materiais especializados, e a fibra nacional era 2 vezes menos resistente que a japonesa. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a situação piorou drasticamente. Após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia herdou cadeias de produção fragmentadas,
já que muitas fábricas importantes ficaram no território das antigas repúblicas soviéticas. Por exemplo, uma das principais empresas, a fábrica de fibras químicas de Cherkassy, como dá para perceber pelo nome, ficou localizada na Ucrânia, onde foi privatizada, arruinada, vendida para estrangeiros para a construção de shoppings, incendiada e depois transformada em um lixão. Durante muito tempo, fomos obrigados a comprar quase toda a fibra de carbono do exterior, mas primeiro as sanções de 2014 e depois as de 2022 interromperam essa prática. Felizmente, nos preparamos antecipadamente para esse desenvolvimento e, sob a liderança da Rosatom, começamos a reunir as fábricas e institutos de pesquisa restantes, além de criar novos. Esse trabalho não foi amplamente divulgado, mas o resultado não demorou a aparecer. E nós nos tornamos um dos poucos países do mundo a reunir toda a cadeia tecnológica completa, desde a extração do petróleo bruto até seu processamento em fibra de carbono e produtos finais. Todos vocês se lembram de como os americanos quiseram interromper a produção do avião russo MS-21, proibindo o fornecimento de materiais compósitos, mas só aceleraram o processo de substituição de importações. Hoje, todos os elementos compósitos estrangeiros da aeronave foram substituídos por russos e eles representam 40% da massa do avião. O motor PD-14, cuja produção em série ocorre em Perm, também possui peças compósitas. Na construção do caça de quinta geração Su-57, a participação de materiais compósitos é de 25%. Isso é menor que no MC-21, porém, os requisitos para a aviação militar diferem da civil. Elementos compostos também são usados em helicópteros russos, drones e, claro, mísseis. Se a blindagem térmica do Buran suportava 1.600 graus, os requisitos modernos para mísseis hipersônicos de combate aumentaram significativamente. Os cones dos mísseis Tsircon e Avangard, em certos trechos do voo, enfrentam temperaturas acima de 2.500 graus Celsius. A fibra de carbono não apenas suporta essas cargas, mas também mantém a estabilidade em velocidades acima de 10 Mach. Recentemente, Vladimir Putin disse que o cone do complexo de mísseis Oreshnik suporta uma temperatura próxima à da superfície do Sol, que é de 5.500 graus Celsius. Vamos ser sinceros, apenas um círculo restrito de pessoas sabe quais materiais foram usados para alcançar esse resultado, e eles não vão revelar esses segredos. Certamente não são metais, mas uma composição complexa de fibras de óxido de alumínio, reforçadas com carbeto de silício e fibras de zircônio em uma matriz de carbono. Talvez, junto com isso, um refrigerante seja fornecido através de microcanais para a estrutura do cone, além do uso de revestimentos adicionais e camadas de isolamento térmico. E isso realmente é uma solução muito complexa e tecnológica, mas já estão sendo realizados trabalhos em materiais de próxima geração. No futuro, nanotubos de carbono serão entrelaçados nas fibras para um aumento significativo da resistência, além de adicionar microcápsulas com compostos refratários que literalmente reparam microfissuras. Além disso, os revestimentos de grafeno tornam os compósitos condutores de eletricidade, abrindo caminho para a criação das chamadas asas inteligentes, com sensores de carga integrados, por exemplo, para aviões. E as tecnologias aditivas já permitem imprimir as estruturas mais sofisticadas para melhorar suas características. Portanto, não está descartado que em breve até mesmo os índices da madeira de avelã sejam superados. Mas vamos voltar à Terra. Apesar de todas as propriedades excepcionais da fibra de carbono, ela tem uma limitação significativa: o alto custo em comparação com o aço, por exemplo. Por isso, é especialmente importante que tenhamos dominado toda a cadeia de produção e também alcançado uma resistência de 7 gigapascais. Afinal, esses materiais também têm uma ampla aplicação civil. Isso inclui o uso em centrífugas a gás para o enriquecimento de urânio, componentes de espaçonaves, próteses e implantes leves e resistentes, cilindros de hidrogênio, pás de turbinas eólicas e outros produtos. Tudo isso agora podemos fazer nós mesmos, a partir de nossas próprias matérias-primas, e isso é um enorme sucesso industrial ao qual, em geral, a mídia deu lamentavelmente pouca atenção. A Rússia percorreu um longo caminho para restaurar o patrimônio perdido, mas ainda há muito trabalho pela frente.
Os manteremos informados sobre os acontecimentos nas próximas edições. Agora sobre outras tecnologias. A produção moderna já não pode ser imaginada sem máquinas, comando numérico, computadorizado ou robôs manipuladores. Mas acontece que, mesmo com uma máquina cara e um sistema de controle moderno, não se consegue fazer com que eles funcionem juntos. Para corrigir esse tipo de situação, são usados os chamados pós-processadores, programas especiais que, por assim dizer, explicam à máquina exatamente o que o sistema manufatura assistida por computador deseja dela. Esses programas são criados e configurados por especialistas com vasto conhecimento no assunto.